nossa alma, nosso coração, para nós entrarmos numa sintonia agora na aula que a nossa querida doutora Márcia vai estar presente com a gente, de um tema tão importante para todos nós, que é a evangelização, né, já no ventre da mãe. Então, que a gente possa pedir ajuda a companhia dos nossos queridos amigos espirituais, de Jesus que possa nos acompanhar, nos abraçar nesse momento, e principalmente a nossa querida palestrante, a Márcia, a doutora Márcia. Então, e principalmente vamos agradecer hoje, um dia muito frio, né, da oportunidade de estarmos aqui, estarmos vivos, com saúde, e que a gente possa vibrar por tantas pessoas que podem estar passando frio, necessitando de uma roupa, de um abraço, que a gente possa também estar sintonizando por eles também. Então, muito obrigada, esteja conosco, Jesus, que assim seja. Então, assim, viu, Márcia? Nós vamos, primeiro eu vou apresentar a Márcia, viu, pessoal? A Márcia é tão falada, que eu fiz muita propaganda de ti, né, Márcia? Cuidado, Verinha. Tão falada e tão querida, né? A Márcia, ela vai falar hoje para a gente sobre evangelização no ventre pré-natal do espírito. Depois até tu pode comentar alguma coisa de que a gente vai escrever alguma coisa para o mês de 2027, vou deixar contigo, tá, Márcia? Tá bom. Quem é a Márcia? Né? Um currículo resumido, até foi a Mônica que fez quando a gente divulgou no nosso grupo, né? Ela é pediatra, como tantos nós temos muito pediatras aqui, viu, Márcia? Que O maior coisa grupo é de boa. pediatras. Ela é médica pediatra, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Planalto em Brasília, coordenadora atual do Departamento da Família Dami Brasil, que coordena esses programas que eu sempre estou passando para vocês, que são a quinta-feira, no sábado e também agora nas terças-feiras, né? Que é muito bom, que eu tenho acompanhado sempre que eu posso. Então, para nós é um grande prazer a Márcia estar aqui, porque é uma pessoa bem atarefada, tenho certeza, né, Márcia? E tu teve que fazer uma deslocada na tua agenda para estar aqui com a gente, né? Então, a gente te agradece muito, minha querida. É um grande prazer contar contigo. E tu fica bem à vontade, como tu quiseres conduzir, né? Tá bom. Você tinha me dito que ela vai provavelmente falar um pouco e depois vai se discutir para o grupo, né? Mas ela vai combinar com vocês agora, fica bem à vontade, Márcia. Isso, Verinha. Obrigada. Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Um dia ainda vou ir, porque a Verinha já me convidou tantas vezes para estar em Pelotas, mas a gente, uma hora dá certo, né? E hoje eu estava, nas terças-feiras, Verinha, eu coordeno o grupo de estudos de André Luiz na FEB. Nós temos 250 alunos espalhados no mundo todo e hoje a gente remanejou a agenda, né, para poder estar aqui com vocês, para a gente trabalhar essa temática, que é uma temática de fundamental importância, até porque a gente vai ver durante a apresentação alguns requisitos para a gente fazer essa escolha dessa temática no nosso trabalho aqui na Casa Espírita, Centro Espírita Paulo de Tarso, em Brasília, que é a AME, que é a Casa Espírita da AME Planalto. Então, eu vou projetar aqui a nossa apresentação, ver se eu consigo aqui. Aí. Tá dando para ver, pessoal? Tá, né? Pois é, já tem 2 anos que nós estamos trabalhando mensalmente esse projeto da evangelização no ventre, com foco no pré-natal do espírito. Esse é um trabalho que não fomos nós que criamos, é um trabalho iniciado em Belo Horizonte pela Sheila Passos, do Portal Ser, ela que já desencarnou há 2 anos, vitimada de um processo de câncer. E dentro da AME, nós já tínhamos uma colaboradora da AME Brasil, que era uma das vice-presidentes da AME Sacramento, que é a Lívia Bastos.
Não sei se vocês a conhecem, mas ela foi uma das primeiras dentro da AME a trabalhar a questão da evangelização no ventre, porque ela fazia parte do grupo da Sheila Passos, lá em Belo Horizonte, dentro do grupo do Portal Ser. E essa temática, quando eu assumi o departamento de família da AME Brasil, a Livinha veio junto também, mas ela ficou pouco tempo. Porque a Lívia, ela é muito assim autônoma e ela gosta de criar bastante coisas dentro dessa temática do feminino, né? E a evangelização no ventre é uma delas. Então, tudo que a gente vai apresentar aqui foi longamente trabalhado por nós aqui da Planalto e participamos também de algumas oficinas aqui na Federação Espírita do Distrito Federal. Dentro dessa temática, aqui também temos um grupo que é o Centro Espírita André Luiz, que fica aqui num dos bairros de Brasília, e ele também já trabalha essa temática dentro da evangelização mesmo, ou seja, lá é um grupo de evangelizadoras, né, que trabalham dentro da evangelização no ventre, advindo da evangelização de bebês. O que diferencia desses dois grupos que temos aqui em Brasília, aqui na NAME Planalto, nós não somos evangelizadoras, somos da área da AME, né? E então a gente tem um enfoque um pouco diferente. E em função desse trabalho, uma dos nossos possíveis trabalhos, né, para concretizar em 2027 no Mednesp do Recife, é trazermos literatura acerca desta temática da evangelização no ventre e tudo aquilo que envolve a concepção e a pré-concepção, né? E posteriormente o puerpério. Como o foco nosso é o reencarnante, daí nós trazemos essa questão do pré-natal do espírito. Nós sabemos que toda mulher, quando fica gestante, ela durante todo o seu processo gestacional, ela está no posto de saúde ou com seu ginecologista obstetra, trabalhando esta questão do pré-natal. Então, são as consultas mensais, a coleta de exames, a avaliação do ginecologista obstetra, e uma série de pré-requisitos que vão sendo preenchidos durante essas 40 semanas a princípio, né? Se não tiver nada prematuro, essa mãe, então, vai passar por um processo de avaliação médica. Mas a gente sabe que são poucos os médicos ginecologistas obstetras que têm este olhar um pouco além, né? Eles muitas vezes avaliam o campo da saúde mental da mãe, fazem detecção daquelas mães e encaminhamento para tratamento das mães ansiosas, deprimidas ou com algum outro motivo de saúde física, mas vai até aí. Então, dentro desse trabalho na evangelização no ventre, dentro do conteúdo espírita que nós trabalhamos, a gente está pensando então naquele que foi concebido e naquele que vai vir à luz para que o seu burilamento e crescimento espiritual venha a ser profícuo dentro do ambiente familiar. Então, essa é a nossa ideia. Então, quando nós trabalhamos com essas mãezinhas, que a gente vai trazer algumas fotos para vocês, a gente vai tentar adentrar no universo delas, porque nem sempre essas mães são mães que têm um conteúdo cognitivo bom, que são estudadas, fizeram faculdade, às vezes não. A maioria delas são aquelas assistidas pela Casa Espírita, pelo Centro Espírita Paulo de Tarso. Muito bem. Esse slide mostra, então, a partir de onde que nós começamos e qual foi o nosso foco inicial. Então, esse grupo é composto pela Suzele Verdelli, que é essa primeira aqui à direita, aqui no centro, né? A Valéria, eu, e na época, quando a gente fundou esse trabalho, quem era
a presidente do centro, a Arlete, que deu total apoio para a gente. E vocês veem que nós temos também uma camiseta, né, chamada Gestantes de Maria, em que nós focamos, então, nessa figura amorosa de Maria Santíssima. Adivina, então, essa foto, como vocês estão vendo Chico Xavier com a foto de Maria na foto abaixo, né? Em que essa foto foi uma descrição de Emmanuel para Chico Xavier, e essa descrição ele passou para um pintor lá em Uberaba, e iniciou-se esse trabalho no Rio de Janeiro e depois terminou em Uberaba, em que esse trabalho de elaboração da figura de Maria demorou quase que um ano para ser feito na época, né? Até termos essa pintura que na fala de Emmanuel retrata a essência da figura mesmo, né? Da aparência de Maria Santíssima. Então, como nós sabemos que Maria é aquele espírito de alto escalão moral, de alta envergadura moral, e que não só trabalha como nos conta, né, Ivone do Amaral Pereira, na questão do suicídio, mas ela e toda a sua falange de trabalhadores também tem uma atenção muito especial nos relatos de Chico Xavier para com o espírito reencarnante, independendo da sua escolha, se é uma prova, se é uma expiação ou uma missão. Então, daí, através desses relatos, nós tivemos a oportunidade de fazermos essa camiseta, que é o que nos diferencia no dia onde as mães sabem que podem buscar, onde nos encontrarmos lá dentro do Centro Espírita Paulo de Tarso. E nessa figura aqui abaixo, nós temos a Valquíria, que é uma acadêmica de medicina, e as gestantes assistidas nesse dia que nós tiramos a foto. Muito bem. Então, essa aí é a casa, o Centro Espírita Paulo de Tarso. Abaixo a gente tem um totem, né, onde nós temos escrito que aqui também reside a AME Planalto, né? E esse folder nós fizemos para que as assistidas ou aquelas mães que vieram ou que vão vir através da divulgação do nosso trabalho dentro do Centro Espírita Paulo de Tarso, a gente tem esse folder de pendurado em esse folder de pendurado em várias paredes dentro do Centro Espírita, né? Então, as pessoas transeuntes lá dentro têm oportunidade de ver, e onde a gente coloca que a evangelização no ventre, ela parte do acolhimento, instrução e orientação para essas mães. Mas instrução, acolhimento e orientação para o processo gestacional, visando então este bebê que está em gestação. Ele acontece todo último sábado do mês, das 14 às 15h30. Muito provavelmente no segundo semestre nós já vamos fazer quinzenalmente. Elas têm que trazer o cartão de pré-natal, onde a gente vê se elas estão acompanhando o pré-natal no posto ou junto com o seu obstetra, né? Para essas mães carentes assistidas, a gente fornece a passagem de ônibus para elas, ida e volta. E elas têm um WhatsApp, que é esse número que vocês estão vendo, onde elas têm contato com as pessoas que fazem o agendamento. Então, é uma secretária lá do Centro Espírita Paulo de Tarso que agenda essas mães e vai orientando quanto à reunião, quanto à idade gestacional, para que elas possam pegar um enxoval, aquelas que estão acima de 37 semanas. A gente sabe que a área de assistência e promoção social da Casa Espírita, no passado, não tinha um trabalho específico com essas gestantes. O que que acontecia na época e acontece até hoje na grande maioria das casas espíritas? A gestante vai, ela pega o enxoval, mas para pegar o enxoval, a grande maioria das casas que a gente tem ciência, né? Elas vão
fazer uma mini palestra com essas mães, mas com cuidado de trabalhar com elas o que fazer logo que voltar do hospital com o bebê. Então, vão ser dados em mais ou menos 30, 40 minutos, algumas orientações muito breves, e essas mãezinhas, então, recebem um enxoval. Até o dia de hoje, isso acontece ainda, né? Então, o nosso objetivo maior é, com essa divulgação toda que é feita em Brasília, é que a gente, então, trabalhe com a mãe que fique sabendo que está gestante e que, a partir daí, ao nos procurar, nós possamos trabalhar com ela todos os meses até o bebê nascer. Então, esse é o nosso objetivo. Nós, em cada reunião, nós temos mãezinhas, na grande maioria das vezes, que estão acima de 30 semanas de gestação, mas nós já tivemos inúmeras que começaram com 12 semanas e já ganharam seus bebês, né? Então, o nosso foco principal é trazer esses conceitos, essas orientações para todas as mães, mas o objetivo nosso é colocar lá no início do processo gestacional e ela acompanhar com a gente esse trabalho. Muito bem. Quando a gente pensa nessa questão, né, da evangelização do ventre, pensando nesse pré-natal do espírito, nós vamos ter e temos como objetivo trabalhar para com elas essa interação entre o ambiente psíquico da mãe e ou do pai, porque nem sempre essas mães têm o seu cônjuge atrelado com elas, né? E o ambiente psíquico do espírito reencarnante, sendo essa interação agente facilitador do conhecimento da imortalidade e crescimento espiritual pela aplicabilidade do evangelho e desenvolvimento das emoções e sentimentos. Esse é o objetivo geral do nosso trabalho. E a gente partiu assim, esse foco a partir do Missionários da Luz, nos capítulos 11, 12 e 13, que vai tratar da reencarnação de Segismundo. A gente sabe, pela literatura de André Luiz, e principalmente aquilo que o instrutor Alexandre vem trabalhando com o casal Adelino e Raquel, e o futuro reencarnante, que é o Sigismundo, vem trabalhando o quanto que o ambiente psíquico de uma gestação, dentro do campo mental da mãe, do pai e do espírito reencarnante, pode colaborar para um processo extremamente exitoso, mas também pode ser desfavorável a esse processo, incluindo, no caso de Segismundo, a possibilidade de não seguir no seu planejamento reencarnatório. Porque, como todos sabem, Adelino e Segismundo tinham no passado Raquel como seu foco de atenção dentro da paixão, né? E Segismundo, então, não satisfeito com aquilo dentro do campo que lhe pertencia, provocou a morte de Adelino e, ao provocar a morte de Adelino, ele entrou, então, com seu cortejo, continuou com Raquel. No plano espiritual, isso desenvolveu dentro de um processo obsessivo, escalonado, mas quando todos no plano espiritual e participantes de uma possibilidade de uma reencarnação que viria trazer os três novamente à luz, sendo Adelino e Raquel encarnados, com um filhinho já grandinho, passando por dificuldades domésticas dentro do ambiente em que eles moravam e pelo trabalho de Adelino. Então, em desdobramento durante a noite, eles entraram em contato, né, com essa equipe espiritual responsável pelo planejamento reencarnatório de Segismundo, dentro da família de Adelino e Raquel, e o próprio Adelino, né, no momento em que ele percebeu que Segismundo seria aquele que havia tirado a sua vida, ele então emite pensamentos deletérios para
os seus testículos, anulando a sua potencialidade dentro dos espermatozoides, e com certeza isso viria a atrapalhar o processo reencarnatório desse Sigismundo naquela família. Aí entra a figura de Alexandre, o instrutor, trabalhando tanto com Adelino quanto com Segismundo, que aquilo precisaria ser superado para que ambos conseguissem reestruturar, lapidar essas emoções. Com esse meio de Adelino, de um pensamento adoecido, isso atravessou diretamente o posicionamento de Segismundo, que ele praticamente estava desistindo desse processo reencarnatório. Então, o quanto que a ambiência psíquica demonstra neste caso, o quanto que a ambiência psíquica do pai em não aceitar Segismundo como filho, atuou sobre o psiquismo de Sigismundo, fazendo com que ele quase desistisse do seu processo reencarnatório, necessitando então da intervenção de Alexandre e de toda a equipe espiritual. Resumindo, no final das contas, deu tudo certo, mas a gente teve dois capítulos, aí o capítulo 11 da preparação da reencarnação e a reencarnação propriamente dita no capítulo 12 e 13, o quanto que essa ambiência psíquica atrapalha esse processo reencarnatório. Bom, o caso Segismundo, como a gente vê no livro, não é um dos casos mais comuns, mas ele acaba sendo como que um protótipo para a grande maioria dos processos reencarnatórios. Como a gente não sabe, diante da história daquela mãe, o seu passado relativo a esse bebê reencarnante, principalmente se as reencarnações, na grande maioria dessas mães, elas não são programadas, elas acontecem, né? Seja por qual motivo for, mas existe um vínculo ali entre aquele espírito e aquela mãe e o seu parceiro, né? Que pode ou não seguir com essa mãe durante o processo gestacional. Então, como a gente não sabe os bastidores, então a gente traz para dentro do útero, ou seja, dentro do ventre, um trabalho específico com esse espírito reencarnante, tendo como foco o evangelho e a moral do Cristo, né? Então, esse é o nosso objetivo principal. Muito bem, então na evangelização do ventre, pensando no pré-natal do espírito, então nós vamos promover um acolhimento maternal frente à gestação desejada ou não desejada. Nas não desejadas, amigos, nós sabemos que muitas dessas mães podem fluir para um possível aborto intencional, né? Então, a gente também trabalha com elas a valorização da vida, e com isso, nós promovemos para essas mães que estão nesse encontro um estímulo à maternidade e paternidade responsável, já pensando em possíveis gestações futuras, né? A gente desperta nestes pais a ideia da imortalidade do espírito. Não necessariamente essas mães assistidas têm conhecimento da doutrina espírita, mas a gente sempre alerta que elas estando dentro de um ambiente espírita, então a gente tem a liberdade de trabalhar com elas essa questão da imortalidade da alma, né? Que acaba sendo duas palavras que são muito mais bem aceitas, né, em todas as religiões, porque todas elas têm a ideia de que a alma não desaparece com a morte do corpo físico, né? O que acontece depois aí é específico de cada religião. Então, a gente trabalha a imortalidade do espírito ou alma. A gente desperta com estas ações, né? A gente tem a ideia de despertar com essas ações, despertar no embrião e no feto a amorosidade entrelaçadas aos sentimentos de seus pais e estimular a percepção do amor de Jesus e a sua filiação divina.
Como nós sabemos que o espírito reencarnante, durante todo o processo gestacional, ele, apesar do seu processo de miniaturização, apesar do esquecimento da sua vida anterior e do o que aconteceu antes, dentro desse grupo familiar, a gente sabe que eles são acessíveis às intuições, aos pensamentos, às irradiações, à prece, né? Então a gente tenta despertar nele também uma ambiência psíquica que seja mais aberta para que essa interatividade positiva ela venha sendo consolidada à medida que as semanas vão se concretizando dentro do processo gestacional e trazendo para ele que ele também é filho de Deus, que ele é amado por esses pais ou por esta mãe ou pela família cuidadora e que, além de ser filho de Deus, tem Jesus como seu modelo e guia, né? Com isso, a gente também trabalha o espírito reencarnante através do despertar das suas emoções e sentimentos durante a gestação, prevalecendo então essa ideia da ambiência psíquica. Tudo aquilo que a mãe pensa, a gente sabe que reflete dentro do campo psíquico do espírito reencarnante. Então, a gente vai trabalhar também estas emoções e estimular o estudo do evangelho no lar, promovendo a reconexão do embrião e do feto a Deus. Ou seja, esses seis pilares, eles são importantes para este trabalho, porque a gente acaba abraçando a família como um todo, e em especial também as redes de apoio, que muitas dessas mães ou moram com as suas famílias de origem, ou moram na casa de alguém que as acolhe, ou dentro do seu próprio lar. Bom, quando a gente passa por esta fase, né? Então, a quem é direcionada a evangelização no ventre? Quem então pode participar? Então, todas as mães de qualquer idade gestacional, em especial aquelas que confirmaram recentemente a gestação, né? Então, a gente tenta conciliar a idade, menor idade gestacional possível para tentar levar esta gestação até as 40 semanas dentro desse trabalho no campo das emoções. Mães de qualquer grupo social, econômico, cultural. Inclusive, no último domingo, nós fizemos uma palestra lá no Paulo de Tarso, do grupo de pais, onde a nossa Suzele, que trabalha nesse projeto, ela é coordenadora do grupo de pais. Então, fazendo convite para que esses pais ou esta mãe queira participar deste encontro. Então, a gente extrapola a questão socioeconômico-cultural, porque o nosso direcionamento, o nosso foco é para a gestação em si, né? Mas até o momento a gente tem trabalhado mais com as mães assistidas pela casa. Mães de quaisquer credo religioso, porque nós não trazemos uma leitura espírita em essência, mas para aquelas mães de outras religiões, em especial as mães que são evangélicas, pentecostais, que nós temos algumas lá com a gente tenta trabalhar de uma forma mais ampla, né, para acolher a todos. Mães que após darem à luz quiserem voltar, já tivemos vários casos de mães que ganharam os seus bebês e voltaram para continuar este trabalho, né? Então, é muito gratificante elas falarem para a gente que aprenderam algumas coisas que desejam, então, a volta. Até porque nós estamos já pensando nas mães do puerpério, trabalhar o puerpério, essas emoções dentro desses casos, né, de depressão pós-parto, etc. Aos pais e companheiros que desejem participar, então é sempre muito bem-vindo o pai ou o companheiro da mãe. Nós já tivemos várias reuniões em que os pais estavam presentes
e aos familiares que vierem como acompanhantes, né? Geralmente muitas mães vêm com suas avós, ou com mães, ou com primas, ou seja, todo mundo entra para dentro da sala. Uma coisa que a gente trabalha com elas e que é muito difícil, né, delas já saberem, é porque como a questão da informação para essas mães que são assistidas pelo Paulo de Tarso, elas são muito pequenas, muitas vezes tem só o ensino fundamental um ou dois, que estão lá, então elas desconhecem, né, o perfil de um processo gestacional, começando lá na célula ovo-zigoto, passando por essas semanas de gestação até as 40 semanas. Quando a gente mostra essas fotos, elas impactam profundamente nessas mães, né? Muitas levantam, vão até lá no slide, ver de pertinho, né? Mas elas ficam impressionadas, porque elas não têm muitas vezes ideia que essa sequência se processa dessa forma. Então, isso nos dá a oportunidade, né, de trabalhar a valorização da vida, trazendo a conscientização de aqui na célula ovo-zigoto, quando o espírito reencarnante se liga no processo de fecundação deste óvulo pelo espermatozoide, e Kardec traz para nós no Retorno à Vida Corporal, no Livro dos Espíritos, que ali já há vida. Justamente o mesmo que fala o Dr. Kate Moore no Embriologia Clínica, lá nos primeiros capítulos, que ele vai falar que a vida começa no processo de fertilização. Isso faz a gente, nessa perspectiva, trabalhar a questão do aborto induzido, mostrando para elas o quanto que isso, a indução do aborto, se faz contrário às leis divinas, mas ao mesmo tempo acolhendo estas mães, que muitas delas já praticaram o aborto, no sentido de não trabalhar uma culpa, mas sim uma ressignificação das suas atitudes daqui para frente, né? Sem colocar nelas um peso de culpa. Então, aí a gente trabalha o capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade, dentro das leis morais do Evangelho e do Livro dos Espíritos, trazendo para elas essa potencialidade da ressignificação. Além disso, trabalhamos esse estabelecimento dos vínculos familiares, mesmo que essas mães sejam abandonadas pelos seus parceiros, essa sensação de pertencimento mútuo entre mãe e filho, então essa necessidade de mostrar para elas que apesar de que o ambiente genético do filho é diferente do ambiente genético de pai e de mãe, então ele é uma persona única, isso faz com que elas sintam que, ao ter um bebê delas, mas que seja geneticamente diferente, mesmo assim, esse vínculo é importante, já que esse bebê não pertence ao corpo dela, mas utiliza-se deste corpo para promover o seu crescimento até o seu nascimento. Então, elas precisam entender esse quesito e trabalhar essa questão da abertura que elas vão trazer no sua ambiência psíquica, pensando que é um ser que está dentro delas, mas que não pertence a elas, né? Então, elas não podem fazer o que querem com esses bebês. E trabalhamos também a mentalização e diálogo da mãe com o espírito reencarnante. A gente tem feito nesta questão é, algo que para elas não existia até elas conhecerem esta possibilidade, né? Muitas levam a gestação como algo que tem que ser levado adiante, sem parar e pensar naquele bebê que está lá dentro, que ele tem um sentimento, que ele tem uma percepção, que ele está em franco desenvolvimento, e que para isso o diálogo da mãe com esse bebê é importante para o estabelecimento de vínculos. E aqui vocês vão ver então a nossa metodologia, que é uma metodologia participativa e interativa. Geralmente a gente trabalha as vivências, então, dentro de uma roda de conversa, né? Então, todas nós sentamos com essas mães,
Nesses grupos, nós vamos ter, às vezes, uma mãe, ou vamos ter 25 mães ou 30 mães, como nós já tivemos em uma reunião. Então, a gente muitas vezes não tem ideia de quantas vão, porque às vezes, na relação das que estão inscritas, aparece mais do que aquelas que estão inscritas, né? Então, a gente recebe mesmo assim. A gente trabalha também a instrução, tendo todos os componentes doutrinários e a parte técnica da medicina, ou seja, a parte da embriologia. Trabalhamos também muito o livro Pensamento e Vida com elas, todos os capítulos, principalmente berço, pais e filhos, né? Então, família e filhos, então a gente trabalha essas questões e muitas delas vão trazendo relatos de experiências em comum, né? E no final a gente sempre vai ter uma música, um relaxamento e uma radiação com o passe coletivo, né? Então, esse trabalho é feito desta forma, né? E muitas vezes o que a gente vê é que esses relatos de experiências, às vezes a uma mais nova está comentando determinada situação, aquela que é mais antiga ou que já tem mais filhos, ela vai, olha, eu passei por isso também, foi difícil. Então a gente estimula esse diálogo, porque muitas vezes elas chegam bem tímidas, mas o diálogo para elas ao final a gente percebe que é bastante importante, né? E a gente faz essa metodologia interativa a partir da instrução e das dinâmicas. Então, a gente trabalha muitas vezes, né? A gente tem um prospecto de todas as nossas reuniões, elas acontecem sempre no último sábado do mês. Então, nas quartas-feiras anteriores, a gente se reúne, o grupo, para definir qual dinâmica nós vamos fazer e qual trabalho que vai ser feito, qual a temática que vai ser feita, né? Então, a gente já teve temáticas que nós colocamos os emojis e aí fizemos, vocês estão vendo aí na mesa, a Valéria, que é a nossa psicóloga, tem todos esses emojis aqui em cima da mesa e dependendo da temática que cada uma vai trazendo, ou que a gente lança para elas poderem pensar, elas levantam e vão até a mesa e vão recolhendo aquela sensação que elas estão sentindo naquele momento. E aí a gente vai trabalhando dentro da área da psicologia essas questões das emoções, né? Nós já tivemos também esse trabalho com várias frases já pré-concebidas, de frases delas anteriores, né? Ou novas que nós também levamos, para que dentro da dinâmica daquele dia, estas frases e esses emojis estejam conectados entre si, no sentido da temática, e ali a gente vai discutir algumas coisas relativas à vida da mãe, né? Para depois passarmos diretamente para o projeto com o bebê em si, né? Esse nosso trabalho já teve uma repercussão aqui em Brasília. As meninas, a Valéria e a Suzele, tiveram no programa Papo Espírita da Comunhão Espírita de Brasília, contando sobre o nosso projeto. Algumas casas espíritas já entraram em contato conosco para poder pegar maiores informações para trabalharem nos seus ambientes, né, da casa espírita. Uma outra dinâmica que a gente vai trazendo também para elas é a correlação entre é, aquele tamanho do bebê dentro da sua barriga, né, com o peso específico, porque elas também não têm muito essa noção, né? Então, a gente vai no slide, como vocês estão vendo aqui embaixo, logo acima da logo da AME, a gente vai mostrando esses bebês de acordo com a idade gestacional, e aí a gente colocou na temática das frutas, né? Para que elas possam pegar e sentir o peso específico de cada bebê, de cada fase gestacional dentro do ventre, né? Porque isso para elas é importante, elas não têm acesso a esse conhecimento. E isso foi muito interessante, porque muitas delas falaram para a gente assim: nossa, eu nem imaginava
que o bebê seria desse tamanho, eu achei que era só a minha barriga, que ele não crescia desse jeito, né? Ou outra falou assim: Nossa, eu nem imaginava que o rosto desse bebê ele acontecia ao longo da gestação. Achei que o rosto era formado próximo da saída dele dentro da barriga. Então, para muitas mães que são assistidas, a gente esbarra nessa questão da instrução mesmo, né? Então, aí a gente trabalha esse peso específico, esse tamanho relacionado ao processo gestacional, né? Um dos focos principais é o estudo do Evangelho no lar, né? Então, com isso, a gente estimula esta família a trabalhar a prece e o estudo do Evangelho, quando elas têm esta percepção, né? E isso tem sido uma das coisas que mais nos traz satisfação, porque muitas delas passam a adotar, independente das suas religiões, a prece no lar. Nem sempre acompanhada do estudo do Evangelho, a discussão que a gente faz, que estamos ambientados na casa espírita, né? Mas para dentro do nosso lar, mas muitas delas trabalham a questão da prece e já viram diferenças nos seus lares, inclusive nos períodos em que o bebê estava, às vezes, a mãe passando por situações estressantes, de violência física ou violência psicológica, o recurso da prece não só a acalmou, quanto o bebê também, por relatos dela, se tornaram mais calmos também dentro do ventre. A percepção de que o bebê já não estava tão agitado assim. Voltando aqui um pouquinho, no final dessas reuniões, a gente trabalha, então, além da prece, a água fluidificada e o passe coletivo, né? Ao término de cada encontro com essas gestantes. A gente não faz o passe individual, porque, como são muitas religiões diferentes, né? Nem sempre a gente gostaria de forçar que isso acontecesse, mas já teve casos em que algumas mães que são espíritas, dentro desse grupo dos assistidos, ou que já está acostumado com a ambiência espírita, pediu o passe individual, né? Então, isso é muito bom. A nossa acadêmica, como vocês estão vendo aqui à direita, ela faz sempre uma avaliação das carteirinhas do pré-natal e aquelas que estão longe do pré-natal do posto, ou que estão faltando, ou que não estão fazendo os exames, a gente também conversa com elas, induzindo que elas procurem o posto na semana seguinte, né? Dentro dessa evangelização, a gente tem alguns fundamentos doutrinários, então, algumas literaturas que a gente traz aqui. Esse temário daquilo que nós vamos trabalhar dentro de cada encontro, ele vai sendo ampliado à medida que a gente vai trazendo a busca, a pesquisa de literaturas mais específicas, né? Mas sempre dentro do conteúdo doutrinário espírita. Então, a gente trabalha o livro dos Espíritos, o capítulo Retorno à Vida Corporal, o Pensamento e Vida, os capítulos Berço, Família e Filhos, mas trabalhamos com elas também as virtudes morais, as leis morais de amplo espectro dentro do âmbito familiar. Esse capítulo do Missionários da Luz, que nós já citamos. O Vereda Familiar, do Raul Teixeira, também fornece um material muito bom para discussão com essas mães. Constelação familiar de Joana de Ângeles também a gente utiliza bastante. O SOS Família dela também. A cartilha Infância e Adolescência, o Manual para Pais e Evangelizadores, que nós participamos com alguns capítulos dentro da coordenação da Ana Paula Vec, que foi a minha antecessora. Então, tem muito capítulo dentro dessa cartilha que a gente trabalha com essas mães, né? Dentro do enfoque com o nascituro. O livro A Família Espírita de Ivone do Amaral Pereira, quando as histórias, né, que a Ivone traz para gente, das crianças pequenininhas, dos bebês.
O outro livro da Ivone, Maria, né, Mãe de Jesus, que a gente traz sempre essa figura emblemática de Maria Santíssima. Dentre outras, nós estamos ampliando esse temário agora, juntamente com o livro A Criança e Sua Singularidade Espiritual, que tem bastante é, capítulos vinculados a doenças congênitas, as doenças dentro do campo gestacional, que da mãe ou do bebê. Então, a gente vai trabalhando essas questões também, que nós vamos ampliar esse temário. Mas o que na realidade acontece é o seguinte: algumas vezes a gente vai com tudo pronto, demandando algumas questões, quando elas são muito específicas para várias mães, acaba que essa reunião, muitas vezes, ela faz um outro percurso. Então, principalmente quando está num grupo pequeno, né? Que a gente vai trabalhando com elas, ali elas vão trazendo as demandas, e às vezes a demanda de um é a demanda de duas, três. E às vezes nesse dia é um grupo de quatro, né? Então a gente trabalha aquilo que a gente já tinha planejado, mas ao mesmo tempo a gente inclui aquelas demandas dentro desse processo da evangelização, né? Então, amigos, a gente é um trabalho muito gostoso de se fazer, é um trabalho que a gente já está aí há 2 anos e meio, né? E que a gente tem muita vontade de continuar fazendo essa ampliação. E se Deus quiser, para 2027, no Mednesp do Recife, a gente vai Ah, levar, então, um livro, né? Para dentro dessa temática. Verinha, eu acho que também era não. isso que eu queria Eu nunca trazer para gostei de vocês. vício, sabe? Eu não fumo, mas eu bebo. Eu bebo vinho, cerveja. Mas eu digo assim, vício de novela, carta. As mulheres jogavam dinheiro. Tá louca, Janine, tá louca. Janine, teu áudio tá aberto. Eu acho que. Ok, ok. Obrigada. Seu áudio está fechado, ô Verinha. Uma abre, outra fecha, tá tudo bem. Ai, que aula. Eu já assisti essa tua aula, porque todas as pessoas que a gente convida, a gente sempre procura, eu sempre assisto. Me apaixonei, né, por essa aula, e eu espero que o pessoal tenha gostado das escolhas, né? Eu discuti até com a Ju, a Juliana, nossa vice, né, que é um assunto bem legal para a gente poder discutir nesse grupo, porque começa lá no ventre, né? Eu achei uma aula tão linda, mas hoje, na verdade, com a tua visão, eu consegui enxergar algumas coisas. Claro que eu enxerguei diferente, então eu até vou começar a discussão que eu até anotei aqui, viu, Márcia? Te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com a gente de um assunto tão importante como esse, né? Eu fiquei pensando, sabe o que, Márcia? Eu anotei até aqui, anotei algumas coisas da tua apresentação e fiquei pensando, como é que é isso de dizer para as mães sobre a questão da imortalidade? Como é que elas veem isso? Foi a primeira coisa que eu pensei, porque tu colocasse ali assim, não, a gente aborda de uma maneira tranquila. Sabe por que me veio isso? Há pouco tempo a gente estudou lá na nossa casa espírita um capítulo da Gênese que fala de Deus. E começamos a discutir sobre todas as religiões e tal. E tinha, inclusive, no grupo, né, uma pessoa que entrou há pouco tempo, que entrou para conhecer, e aí a gente começou a discutir bastante. E aí eu fiquei pensando assim, como é que a gente fala isso para quem não é espírita? Foi a grande discussão que teve no dia da nossa reunião lá da Casa Espírita. Eu queria ver até primeiro como é que vocês abordam assim, de uma maneira simples, porque na verdade não é tão simples assim, né, Márcia? Não, não Não é. é.
Não. Mas assim, é como eu falei no início, esse é um trabalho em construção. 2 anos e meio é muito pouco. Mas dentro desse pouco, a gente já teve muitas experiências. Assim, o nosso propósito, o objetivo principal desse trabalho é trazer ao ventre aquele bebê que está ali dentro. Opa, desculpa. Aquele bebê que está ali dentro, a real compreensão dele enquanto espírito imortal e da mãe, entender Sim, essa dinâmica, né? Então, como eu falei lá no início da apresentação, Verinha, a gente sabe que a grande maioria das religiões, ela sabe que a alma sobrevive ao corpo, mas não sabe o que acontece lá. Esse enfoque que nós temos dentro da doutrina espírita, a gente não tem na grande maioria das religiões. A gente sabe que a grande maioria acredita na sobrevivência da alma à morte do corpo físico. Para essas mães, então, a gente tem que trabalhar de forma muito simples para elas. Como elas são de vários credos religiosos, muitas vezes a gente começa trabalhando com elas essa questão da imortalidade da alma dentro da religião delas. A grande maioria que vai lá é a maioria evangélica. Um pouco só é católica, raríssimas, algumas não têm religião e menos ainda são espíritas. Então, a gente pergunta para elas o que que elas entendem sobre essa questão do que acontece depois que morre. A gente começa com uma coisa muito simples para elas. O que que acontece? O que que você acha? O que que o pastor diz, né? O que que você aprendeu na sua vida? A grande maioria delas falam assim: olha, nós sabemos que nós sabemos que morremos, que nós vamos ver Deus ou que nós vamos aguardar o tempo de ressuscitarmos. Muitas delas vão por aí. Mas você sabe então que você sobrevive depois que você morre, fica só sua alma vivinha? Sabemos, elas vão dizer. Mas elas não têm essa noção da conduta espírita, dessa vivência espírita, né? Então, a gente trabalha essa questão da volta desse espírito ao ventre dela como algo permitido por Deus, que nós não estamos falando nenhuma em verdade, que é um bebê vinculado a esta mãe, a este pai, que nós não sabemos por quais motivos ocorreu essa vinculação, também não estamos dizendo nenhuma em verdade, que nós não temos acesso a essa história pregressa, e que é permitido por Deus que ele estivesse ali, né? Então a gente fala para elas o seguinte, que dentro da visão espírita, nós temos a convicção de que é um espírito que já existia e que ele volta novamente à luz, ou seja, ao ventre materno dela, para, ao nascer de criança, tornar adolescente, tornar um adulto, um idoso e depois voltar para o plano espiritual. Quando a gente fala em palavras simples, a grande maioria delas não discute, mas a gente já teve algumas que em reunião posterior falou o seguinte: eu fiquei pensando naquilo que vocês disseram de que a gente vai e volta. Então quer dizer que lá aonde a gente vai, tem casa, tem hospital, porque eu acredito que elas vão, pelas informações que a gente tem, elas vão buscando informações. Às vezes no próprio Google, a maioria delas tem celular, vão buscando outras informações ou vão conversar com o pastor, né? E é claro que o pastor não vai trazer isso do conteúdo espírita, mas ele vai dizer que existe um local preparado por Deus para que elas estejam lá e que essas almas venham através delas, porque muitos pastores falam isso, que essas almas vêm através delas por permissão de Deus. Então, Verinha, a gente trabalha de uma maneira assim muito delicada, muito singela, mas muito pé no chão. E temos que estar preparadas para as perguntas,
Então, a gente tem que responder também de acordo da vivência delas. Mas quando nós vamos entrar nessa questão da reencarnação, a gente explica. Vocês estão dentro de um ambiente espírita, vocês vieram espontaneamente aqui, em busca do enxoval, mas também em busca de conteúdo. Então, aqui no Espiritismo, a gente sabe do processo reencarnatório, tem várias obras que falam sobre isso, então a gente acredita que a gente pode nascer, morrer e renascer quantas vezes forem necessárias. Então é assim, sabe, Verinha, que a gente trabalha com elas. Até hoje nós nunca tivemos assim algo assim que fugisse do padrão, né? Quando muito elas ficam em silêncio, mas muitas das que ficam em silêncio tornam esse assunto posteriormente. Beleza, então, obrigada. Achei muito interessante isso aí. Pessoal, quem que gostaria de fazer algum comentário? Mônica? Doutora Márcia, adorei a sua palestra. Muito boa, já dá vontade de fazer o mesmo, né? Tentar implementar um serviço maravilhoso como esse, né? Que ajuda tantas pessoas. Eu tenho uma pergunta e gostaria de saber se vocês já tiveram alguma mãe que tenha passado por perdas gestacionais. E como é que vocês conduzem, como é que vocês passam a informação, né, pela visão espírita? Eu sei que é de forma sutil, mas como é que é feito? Fiquei curiosa para saber Aham. isso. Então, no ano passado, nós tivemos uma mãe que estava gestante pela segunda vez, e ela foi na casa espírita no processo da gestante de Maria, porque sabia que era espírita, era um projeto de uma casa espírita. Essa mãe era um pouquinho mais diferenciada em relação às demais, e ela estava com medo de perder novamente, né? Então, esse foi um caso clássico que nós tivemos. Então, o que que nós trabalhamos com ela? Engraçado que nesse dia, você vê como que a espiritualidade é sábia, né? Nesse dia foram três mães. Não foram 15, como a maioria vai, é 15, 10, 12. Nesse dia foram três mães. Uma que tinha passado pela perda gestacional, uma que tinha tentado abortar, mas não conseguiu, e a outra que a gestação quase perdeu o bebê no primeiro trimestre. Então, você vê que é quase que o mesmo problema para três mães. Então, nós trabalhamos isso daí dentro, Mônica, dessa questão também. Então, a gente conversou com elas assim, explicando que elas estavam dentro do ambiente espírita, que a gente acreditava no processo da reencarnação, nós vivenciamos essa verdade do processo reencarnatório e que nós sabemos que nada acontece, foi o que nós dissemos para ela, assim, resumindo o que nós dissemos para ela, nada acontece sem a permissão divina. O processo de perda gestacional, ele pode ser natural, que são, no caso, os abortos espontâneos, que acontecem na grande maioria das vezes no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses. A gente tem as perdas gestacionais por alterações que esse bebê se não desencarnou no início, mas ele seguiu na gestação, com alterações anatômicas que poderiam, então, também desencadear a morte desse bebê, né? E também aquelas perdas gestacionais no final da gestação, né? Então, a gente falou para elas o seguinte, no caso dessa mãe, que não tinha como a gente saber o que aconteceu, porque foi falado para ela que o bebê tinha uma malformação e pronto. E ela não tinha um relatório de alta para falar, para a gente ver o que que realmente tinha acontecido. Então, ela não sabia explicar muito. Mas ela engravidou 6 ou 8 meses depois. Então, ela estava com medo de acontecer a mesma coisa, que estava chegando no mesmo período, né? Então, ela foi lá buscar isso, ela trazia um transtorno de ansiedade, né? Ela estava ansiosa com aquilo, já tinha sido encaminhada no posto para psicóloga, então a gente vê que aquilo estava mexendo com ela. Então, nós fomos trabalhando com ela essa questão das possibilidades, mas nós nos debruçamos na ressignificação da experiência.
que não necessariamente iria acontecer de novo, que aquele pré-natal atual estava muito mais bem feito do que o pré-natal anterior, que ela estava preocupada mais com uma alimentação, atividade física e busca da psicóloga do que a gestação anterior, que foi totalmente perturbada, violência doméstica, né? E que, na realidade, ela estava tendo, tanto ela quanto o bebê, uma segunda oportunidade. A pergunta foi: o bebê, será que era o mesmo? Não posso te responder, não sei. Mas, Exatamente, assim, mas na casa espírita de algumas mães tentantes e isso, algumas têm essa dúvida e elas questionam para vários colegas, né, pra gente que tá ali, exatamente, sobre, vou ter aquele meu bebê que veio da primeira gestação, né? É claro, isso. para quem tá iniciando, né, no estudo espírita é mais confuso, né? É Não, mais confuso. Ainda mais para ela, que não era acostumada à ambiência, não tem o estudo espírita. Então, aí a gente trabalhou, né, com essas outras duas mães, também as histórias delas, então não deixamos ela como principal, né, porque as outras também tinham a necessidade, mas nós trabalhamos o ressignificado, né? Então, nós falamos para ela o seguinte, que à medida que ela fosse fazendo a parte da psicologia que ela necessitava, né, ela iria, ao longo do tempo, ressignificar, continuar conduzindo a sua gestação da melhor forma possível, através de tudo aquilo que ela poderia contribuir na prática alimentar, atividade física, mas que ela estava tendo uma segunda oportunidade. Então, que ela vinculasse essa oportunidade agora. Existia uma história anterior, mas aquela história anterior ainda era presente para ela, mas que ela então tentasse avaliar esse processo, esse cuidado atual, de forma que, ao conversar com o bebê dentro do seu útero, né, ela poderia trazer essa amorosidade, tudo aquilo que ela não pôde dar para o outro, ela poderia trabalhar com esse, né? Então, foi assim, foi uma reunião bem delicada, mas que no final ela saiu feliz. Assim, no seguinte aspecto, ela percebeu que não foi desconsiderado o que ela trouxe. E nem foi é falado assim acolhida, para né? ela, uma gestação é uma gestação, a outra é outra, né? Mas foi acolhida, ela saiu com a sensação de pertencimento próprio, né? E foi muito bonitinho que ela saía com a mão na barriga. Ela entrou sem estar com a mão na barriga e saiu com a mão na barriga, assim, debaixo da barriga, Às né? vezes o medo, né, de se apegar novamente e perder novamente, né? Isso, As mães trazem muito isso. isso, exatamente, Mônica. Obrigada, tá? Pela... O Alten acho que também quer falar. Pode falar, Alten. Então, eu estou aqui elaborando a minha pergunta. Quando eu ouvi o título, pareceu-me que era um trabalho no feto, no embrião, dependendo do estágio. Mas é um trabalho com a mãe. E eu fico pensando assim, como fazer uma aproximação e mostrar para a mãe que ela pode se aproximar mais ainda do feto ou do embrião, do embrião ou do feto mesmo nesse período, que se existe um trabalho sobre esse aspecto. Tendo em vista, inclusive, os diferentes motivos reencarnatórios, né? Uhum. Alguns para trabalhar em conjunto e outros para crescer em conjunto com muitas dificuldades. É. Como trabalhar? Existe a perspectiva, a possibilidade de trabalhar também o feto, a criança? Mas essa é a segunda parte do trabalho, porque a primeira parte a gente sempre visa trabalhar com a mãe, sempre, porque elas precisam trazer as demandas delas para a gente poder entender aquele processo gestacional. Mas quando a gente vai passar para a segunda parte dessa nossa atividade, antes do lanche com elas, a gente dedica mais ou menos uns 20 a 30 minutos, que é 1 hora e meia de encontro. Os últimos 20 a 30 minutos da interação mãe-filho. A gente sabe que o pensamento é o agente principal aí, né? Então, a gente traz esse cuidado para com ela inicialmente, porque muitas delas chegam com muitas demandas, que às vezes seria para uma reunião para cada gestante.
Mas, no final, quando a gente vai fechar nos últimos 20, 30 minutos, principalmente na irradiação, na mentalização, na imaginação ativa com essa mãe para o seu bebê, é o momento que elas trazem as suas manifestações finais. Então, muitas delas notam para esse tipo de mãe que pertence a esse grupo de assistidas, como elas não têm muita contextualização dentro da biologia, então é importante que a gente trabalhe com elas, o que está acontecendo com o corpo, o que está acontecendo com as emoções, como que elas podem melhorar isso, como elas podem buscar o recurso terapêutico, como elas podem trabalhar com seus cônjuges, as suas emoções, o quanto que essas emoções são um fator preditivo de saúde mental para o próprio bebê, que a gente não sabe das histórias anteriores, o quanto que nessa perspectiva da primeira parte nós instruímos. Na segunda parte, quando vai terminando, ou seja, nos últimos 20, 30 minutos, aí é a interação vertical, mãe-bebê, né? Então, através desses recursos que a gente trabalhou. Por quê? Porque, na realidade, essa interação ali, elas estão aprendendo o que pode fazer todo dia. Então, o trabalho não é só para o último sábado de cada mês ou quinzenalmente, como vai ser, se Deus quiser, no próximo semestre, mas vai ser diariamente. E para que elas façam diariamente, elas precisam saber como faz e o porquê disso, né? Então, neste caso, Alten, a gente trabalha através, principalmente, da imaginação ativa, da prece, da irradiação, esse processo com o bebê, né? O que a gente tem visto? Quanto mais novinha a mãe e mais tempo ela fica com a gente, mais elas nos dão um feedback do que aconteceu durante a semana ou durante as semanas, né? Então, isso é que é o importante. Porque a evangelização, aquele momento, ele é algo importante, mas que elas incorporem isso para a rotina do dia a dia. Então, muitas delas já deram relatos de depois que a casa acalma, que botaram os outros filhos para dormir e que não tem mais ninguém, ela senta na cama ou ela senta no sofá numa maneira confortável e vai conversar mentalmente com seu bebê ou em voz alta, né? Então, isso traz para elas uma sensação de interatividade, né? Então, a evangelização no ventre é disponibilizar para elas esse recurso, mas para aquele bebê que está ali, vamos supor que ele esteja em desdobramento assistindo a reunião, ele também se sinta pertencido, né, a toda essa temática. Então, não sei se eu te respondi, Alden, mas isso é o trabalho inicial. Foi assim com a Sheila, está sendo assim com a gente. E aí a gente vai aprimorando esses recursos, né, da interatividade mãe-filho. Tá certo. Quem mais gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Enquanto o pessoal vai pensando aí que a gente tem algum tempo ainda, eu vou fazer um comentário contigo, eu achei muito interessante, Márcia, a questão do aborto, tá? Tu colocasse ali da cidade que tem muitas mães, né? Que podem ter cometido aborto, né? E vocês acolhem bastante. Eu me lembrei de uma coisa muito importante. O ano passado a gente conversou e discutiu bastante numa reunião e tinha aquela história, não, tu é a favor, tu é contra. Tu sabe o que me fez pensar, e eu me lembro que até o Sérgio comentou muito sobre isso, porque a gente, às vezes, vê de uma maneira muito simplista, né, Márcia? Ou ser a favor ou ser contra. E eu me lembro uma coisa que marcou muito, que o Sérgio disse assim, não é simples assim. A gente não sabe a dor de uma mãe quando faz o aborto. Então, achei tão importante isso que tu colocasse, Márcia, de que aquelas que tiveram aborto, elas são acolhidas,
porque assim, ó, eu imagino só a culpa que deve ter essa mãe de ter feito um aborto, né? Ela vai levar para o resto da vida se isso não foi bem resolvido. E eu me Isso. lembro que na época isso é uma coisa assim que eu tive que assim raciocinar muito e eu concordo porque não é tão simples assim aquela coisa que muitas das vezes a gente coloca isso. Até eu às vezes fazia isso, entendeu? Aquilo me Uhum. fez repensar. Não, não é simples dizer eu sou a favor, eu sou contra. Como é que é a realidade daquela pessoa? O Isso. que que fez ela decidir fazer isso? Como é que ela estava nesse momento? Eu acho isso que tu falou muito importante, tu sabe, Márcia? Gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso. Vou te contar uma história que aconteceu em março. Em março, no último sábado, nós tivemos uma reunião que foram 8 mães. Uma dessas mães, que é a protagonista dessa história, ela era mãe de um primeiro relacionamento, que ela nunca foi casada. Esse pessoal, eles não se casam, eles se relacionam, né? E aí, o que que aconteceu? Ela teve desse primeiro relacionamento 2 filhas, com a diferença entre um e outra de 1 ano e 10 meses. Depois, ela sofreu uma violência doméstica com esse companheiro, abandonou, ela era de Goiânia, saiu de Goiânia, veio morar aqui no entorno de Brasília e se relacionou com outra pessoa que morou com ela durante o tempo e teve um filho de 11 anos, atual, né? Sei que acabou que não deu certo, ela também relacionou-se com o terceiro rapaz, né? De quem ela estava gestante. Muito bem. As 2 meninas mais velhas, e olha que ela já está com 40 e poucos anos. As 2 meninas mais velhas, que a diferença delas é de 1 ano e 10 meses, elas são mães solteiras, as duas. E quando a mãe delas, que é essa gestante que estava com a gente, descobriu que estava grávida, vou abortar. Não quero. Por quê? Eu tenho 2 filhas com 2 crianças cada, mais um menino de 11. E mais uma gestante, mais eu gestante, mais um menino, para mais uma boca. Foi a frase que ela utilizou. Quando as filhas descobriram que a mãe ia abortar, foram duas contras. A senhora não vai abortar. Nós nunca abortamos, por que que a senhora vai abortar? Mãe, isso é contra a lei de Deus. A senhora não pode fazer isso. A senhora já imaginou com que cara que a senhora vai olhar para Deus? Então, foi a história que elas trouxeram para a gente. E ela falou para a gente textualmente: eu só não abortei porque as minhas filhas, que são mães solteiras, não deixaram eu abortar. E tô aqui com esse bebê. E o que que eu vou fazer agora com esse monte de menino dentro de casa? Então, aí, a gente vê que essa questão, nesse caso, ela não conseguiu abortar, ela não abortou. Mas a gente já teve experiências de outras mães que abortaram, né? E que estavam ali com o segundo bebê ou o terceiro bebê, ou que fizeram um aborto lá na adolescência, que agora ainda carregavam aquela queixa, né? Aquele peso nos ombros, né? Então, na realidade, Verinha, a gente trabalha com elas essa questão. é, a gente pega muita experiência do Sim à Vida. Eu recebo aqui no consultório em Brasília várias mãezinhas do Sim à Vida, aqui do entorno de Brasília, que a Fátima liga para mim e fala assim: Márcia, dá para você receber tal menina? Falei, vai, pode mandar aqui para o consultório. A maioria delas está desesperada. Por quê? Infelizmente, em pleno 2025, muitas dessas meninas são postas para fora de casa, porque é uma boca a mais. Outra coisa, o parceiro fala assim: ou o bebê ou eu, você escolhe. Então, a maioria delas está desesperada. Quando você dá um suporte emocional, quando você dá uma ajuda com um enxoval, aí reúne aqui todo mundo da Planalto, a gente faz vários enxovais por ano. Esse ano ainda não apareceu nenhum, mas a gente já fez vários enxovais nos anos anteriores. Muda de ideia. Ou então a gente encaminha lá para o Lar da Preservação da Vida em Maringá e a Fátima segue com elas, né? Então, assim, o que a gente tenta trabalhar nessa questão é a ressignificação. Tem aquela história, dedica-se a outra criança para você recompensar o que você tirou do seu ventre. Isso nem sempre dá certo.
porque a culpa vai junto. Então, quando você trabalha o perdão, o auto-perdão, que você não resolve isso em 1 hora e meia, né, Verinha? Um momento ali. Mas quando você vai dando um ressignificado, acolhendo, parece que aquilo vai tornando menos dolorido. Não que fique mais suave, é menos dolorido. E a gente sabe, né, a doutora Marlene traz lá do Clamor da Vida, a síndrome do luto não sentido, né? Porque isso traz para essas mães também violências psíquicas pela dificuldade de auto-perdão ou de não experiência do luto, em que essas mães vão para a droga, vão para a prostituição, com transtornos psíquicos, transtorno de ansiedade, depressiva, ideação suicida, e por aí vai. Então, a nossa ideia nesse grupo atual, desses 2 anos, é ressignificar a história, não desconsiderando, mas trabalhando. E aí a gente trabalha com elas, se elas voltam, aí é todo um apoio, o que que elas pensaram da última reunião, a gente põe elas para falar, para saber o que ressignificar. E muitas vezes a gente também orienta a buscar a psicóloga do posto, né? Que a gente sabe que no serviço público não é uma coisa simples de conseguir. Mas a Valéria, que é psicóloga, sabe de todos os telefones aqui em Brasília, das faculdades de psicologia que dão esse suporte. Então, aí a gente tem essa possibilidade. Obrigada, querida, obrigada. A Janine está querendo falar. Fala, Janine. Seja bem-vinda, Janine. Boa noite, Oi, Márcia. oi, Tudo querida, tudo bom? bem? E aí, coisa boa tu aqui com a gente. Que Boa bom. noite, amigos. Márcia, sabe o que que eu lembrei na tua fala que eu achei super importante? Às vezes a gente atende as mães em pânico porque não conseguiram se conectar com o bebê depois que nasce. Uhum, Então, quando tu falou aquele exercício de falar com o seu bebê na barriga, que parece que, como para a gente é natural começar o vínculo afetivo antes de ver a carinha, a gente acha que é fácil e que é comum. Não é comum. não, Não é comum. É mais comum tu atender mães em pânico porque o bebê nasceu e ela não consegue se conectar com o bebê. uhum, Então é isso que eu queria dizer que é muito importante esse exercício que tu diz que tem que ensinar, não é? Essa conexão que começa antes do bebê nascer para isso, depois Janine. não ter esse tipo de dificuldade, né? Então é só Uhum. uma colaboração para não ficar tão tarde aí, mas de dizer que eu adorei te ver e muito obrigada por aceitar o convite da nossa AME. Que bom, Janine, é sempre muito bom estar com vocês. Ainda bem que semana que vem a gente está juntinho, né? Coisa boa, te abraçar muito. Coisa boa. Mas olha, a Valéria, que é a nossa psicóloga, ela fala assim, uma das coisas que ela falou para o nosso grupo, né? Para a Suzele e a Valquíria, que é a acadêmica, falou assim, gente, não vai esperando que toda mãe ama seu filho depois que nasce. E nem sempre ela vai estar deprimida por conta disso. Às vezes não tem vínculo. Então, esse trabalho durante a gestação, dessa conversa, né? E foi ela que conduziu essa questão com elas, né? Dessa conversa durante o processo gestacional. Isso vai fazendo o trabalho da formiguinha, né? Aí, como a gente não sabe as histórias pregressas, a gente acaba que algumas mães gostam de estabelecer esse diálogo, outras têm muita dificuldade. E o que a gente fala é assim, olha, a gente sempre aprende repetindo a experiência, né? Se hoje você não estava bem, tudo bem, não faça o seu diálogo, né? Mas se amanhã você estiver melhor, volte a conversar, faz bem para você, faz bem para o seu bebê, né? Aí a gente vai trabalhando o psiquismo fetal, o tanto que ele internaliza todos esses sentimentos da mãe, né? O quanto que ele absorve as emoções. E aí a gente vai trabalhando isso gradativamente, principalmente com aquelas que persistem em várias reuniões. Isso que a Janine falou é certo e a gente fez na prática. Obrigada, obrigada, Márcia.
Obrigada, Janine, por ter entrado ali. Que bom te ver, viu? Seja bem-vinda. Que mais, gente? Quem gostaria de fazer mais algum comentário aí? Deixa eu ver aqui o pessoal. Mais algum comentário, gente? Acho que é a Joyce. A Joyce. Oi, Pode falar, Joyce. boa noite, tudo bem? Boa É, noite. eu sou da AME aqui de Rio Grande, né? Que a Vera sempre nos convida para as lives. E seja Márcia, bem-vinda, querida. obrigado. Márcia, assim, ó, o que uma coisa que eu fiquei pensando agora com o que a Janine falou é esse vínculo que às vezes que não tem o vínculo depois que nasce e tal. Isso Vocês tiveram em algum momento alguma mãe que não conseguiu ter o vínculo com o bebê antes, durante o período gestacional e depois, quando o bebê nasceu? Porque a gente sabe, claro, que muitas vezes isso vem em função, né, e tantas vezes, né, em função de resgates ou de provas, e que há essa incompatibilidade entre esses dois espíritos, não Hum, é? Ela vai Isso. receber aquele espírito por seu filho, mas existe a incompatibilidade, em função da história pregressa. Vocês tiveram algum caso em que isso persistiu mesmo depois da gestação, quando o bebê nasceu? Joyce, excelente pergunta. Não neste grupo, mas no consultório a gente já teve algumas experiências assim, né? Porque assim, esse trabalho da evangelização no ventre, isso já vem comigo desde o consultório, né? A gente faz as consultas Sim, pré-natal da pediatria. Então, assim, a gente no livro O Clamor da Vida, a doutora Marlene traz vários casos desse jeito, né? Geralmente uhum, são, nos casos relatados por ela, são crianças que passaram pela iminência do aborto, né? E que não foram abortadas, mas seguiram com aquela sensação, né? De não serem amadas. Então, assim, no consultório, nós já tivemos essa experiência de mães que não conseguiram vínculo e a gente teve uma mãe que o paciente tinha uma paralisia cerebral, nasceu com uma paralisia cerebral, isso do consultório, porque no grupo de gestantes não tivemos ninguém. Mas assim, uma mãe que passou a vida de 13 anos dessa criança sem ter pego ele no colo nenhuma vez. Quem entrava no colo com essa criança era o pai ou a babá. Nem em casa. Ela não deixava faltar nada para o menino, mas ela não tinha vínculo com ele. Aí um dia eu tentava falar com ela, mas ela quase nunca seguia, tinha abandonado a religião, estava naquela fase assim, porque sim, comigo, né, de revolta total. Bom, eu sei que no final de 13 anos, essa criança começou a procurar mais essa mãe, esticava os bracinhos para ela. Um menino de 13 anos que pesava 14 quilos, 16 quilos, né? E ela refutava. E aí ela conversou um dia comigo, ela conseguiu se abrir, ela conseguiu falar que ela não conseguia aceitar como ele era. Porque ela sempre foi uma pessoa muito boa para ter um filho daquele jeito, né? E aí, uhum, com o passar do tempo, eu fui trabalhando com ela a parte religiosa, que ela tinha abandonado a religião, mas que ela tinha vontade de voltar para a missa. Ela era católica, né? Sempre foi muito católica. Mas ela sentiu assim que toda vez que ela ia com ele na missa, todo mundo olhava porque ele gritava, ele tinha as crises, ele grunhia, né? Atrapalhava a missa, né? Muitas vezes o padre punha ela do lado da porta, que se precisasse ela saía para não atrapalhar. Então foi todo um complô no contexto, né? E aí nós fomos trabalhando a prece com ela. Eu sei que, resumindo, durante 2 anos eu trabalhei com ela sobre isso. E falei para ela assim, mãe, vamos tentar orar? Vamos tentar fazer uma prece em casa? Aí eu me disponibilizava a estar com ela, né? Assim,
naquele momento. E ela entrava em contato comigo, doutora, eu vou começar, pelo e-mail, vou começar a minha prece agora. A gente, né, ficava ali com ela, né? Ela dava, terminei, tá bom. E foi. No final de 2 anos, ela conseguiu já aproximar dele. E quando fez 2 anos e meio, ela entrou no consultório com ele nos braços. Né? Mas ela teve muito psicólogo nesse meio de campo para trabalhar essa questão dessa interatividade. O marido que nunca abandonou, porque a maioria dos maridos abandona essas crianças, né? Mas era ele que era responsável por ela e por ele, pela criança. E a gente foi vendo que à medida que a gente trabalhou a espiritualidade dela, independente da religiosidade, as coisas foram ficando mais fáceis para ela e a psicóloga interagindo comigo, ver o que que a gente poderia fazer mais. Ela me trazia os relatórios, ou seja, ela se dispôs. Eu dei alta para ele com 18 anos. E no dia da alta, né, ela falou para mim que quanto tempo ela havia perdido, mas que ela se sentiu Uhum. culpada muito tempo por isso. Mas ela estava no momento dela naquela época e que ela não queria olhar para ela com um ar de julgamento, né? Falei, mãe, então vamos daqui para frente, né? É daqui para frente que a Sim. gente reconstrói a história. Então, assim, a gente teve esse caso, e nesse meio de campo aconteceu muita coisa que não dá nem para a gente, é o tempo que esgota, a gente não consegue falar tudo. Mas, assim, foi a única experiência, assim, mais extensa que eu tive, né? Mas no nosso grupo de gestantes, até o momento, nós não tivemos nenhum caso assim. Obrigada, Consegue viu? fazer, consegue fazer a conexão, mesmo que haja inicialmente um afastamento, consegue fazer a conexão da mãe com o filho, né? Exatamente. E é muito interessante, viu, Joyce? Porque depende do momento da mãe. Não tem como a gente forçar isso, né? E muito menos julgar, porque a gente não sabe uma história anterior. Não podemos nem É, pensar em julgar, exato, né? exato. Cada história, uma bagagem que todo mundo tem, né? Isso. Tá. Obrigado, Obrigada. obrigado. Muito boa a tua Obrigada. palestra. Muito obrigada. Obrigada, Joyce. Obrigada pela pergunta, viu, Joyce? Pessoal, eu sei que está muito bom, mas nós estamos 21h31, né? A Márcia já conversou bastante com a gente aqui. Então, eu acho que nós podemos encerrar. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, né, a Márcia pela excelente palestra. Eu conheço, né, a Márcia, acompanho, tenho paixão, muitas pessoas daqui que a gente passa também têm acompanhado. Então, eu vou agradecer imensamente a oportunidade, a leveza da tua explanação, viu, Márcia? Foi muito bom. Tenho certeza que o pessoal deve ter gostado muito. E para encerrar nossa reunião de hoje, eu vou pedir para Mônica fazer uma oração para nós. Pode ser, Mônica? Pode, Verinha. Vamos então todos serenar e elevar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à Mãe Maria, e com o coração repleto de gratidão, agradecer por mais essa noite de estudos junto a esse grupo maravilhoso. Agradecer pela doutora Márcia por essa palestra maravilhosa e que nós possamos reforçar em nosso ser o quanto é valoroso o Evangelho em todas as fases da nossa vida. O Evangelho que é esse presente consolador. Que todos nós tenhamos uma noite de paz, que Jesus esteja presente em nossos corações diariamente. Que assim seja. Obrigada, querida Mônica. Eu que Mas, agradeço. Márcia, mais uma vez, minha querida, Obrigada, muito, Verinha. muito obrigada. Eu tinha certeza que o pessoal estava esperando ansiosamente pela essa tua apresentação. E vamos nos encontrar lá no Medinesp, né? Medinese. Com toda Pois é. certeza. Eu que te agradeço, Verinha, pela oportunidade. Agradeço a todos vocês pela paciência de escutar. É um trabalho muito gratificante
E a gente já teve algumas visitas, viu, Verinha, de algumas casas espíritas que estiveram presencialmente lá com a gente para conhecer o trabalho. É um trabalho de multiplicação, né? Então a gente precisa realmente, porque tem evangelização de bebês, tem de criança, tem da juventude, mas falta a dessa evangelização no ventre, né? E o da pré-concepção, né? Então, isso já é uma etapa seguinte que a gente vai trabalhar também. Acho que a Isabela Mas quer a falar. Isabela, eu acho que está querendo falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Isabela? Eu queria pedir desculpa que eu não pude participar, porque a gente está no meio do jantar aqui em família, mas eu queria parabenizar a doutora Márcia. A aula foi lindíssima, né? É um tema muito atual, né? Ou seja, a evangelização no ventre é algo assim muito transformador na vida da mãe, do processo da conexão, né, do bebê com a família. Parabéns, agradeço de coração e espero que a gente se conheça agora, né, pessoalmente no Mednesp, todo Se mundo. Deus quiser. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada, foi um Obrigada, prazer imenso escutar Isabela. você. Obrigada, Isabela. Mas mais uma vez, muito obrigada, né? E já pelo tanto dia está da hora, vamos. A Janine aqui está dando parabéns, a Isa já tinha Hum. nos falado aqui, já tinha gostado muito da tua aula, né? Muito obrigada de coração, viu, Márcia? E Obrigada. agora vamos nos encontrar no Mednesp. Semana que A vem. Janine mandando um abraço, a Isa mandando um abraço, todo mundo te elogiando aqui, ó. Rocket Tá, minha Coisa bom. querida? boa. Coisa boa, gente. Fico Olha o Alto, ele feliz. mandando um abraço aí, pessoal. Todo Obrigada, mundo gostou gente. muito da tua explanação, que coisa boa. Um beijo, querida. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.